Eu quero convidar você a abrir, por gentileza, a sua Bíblia, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, no verso 9. Esse texto, ele vai dar o tom, vai ser o nosso texto base da mensagem. Na verdade, nós temos projetado no telão. O texto diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Esse vai ser não apenas o ponto de partida, mas o trilho no qual nós vamos caminhar. Mas eu gostaria, mais para efeito didático do que qualquer outro motivo, que a gente declarasse esse texto junto. Normalmente peço para repetir, mas a cola está ali. Eu acho que dá para a gente fazer junto. Vocês vêm para fazer junto, tem que ir meio cadenciado. Não pode ir devagar demais, nem rápido demais. Vamos lembrar da época da escola, pode ser? Diga comigo: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Pai, nós oramos pedindo a graça do Senhor, a ação do Teu Espírito Santo, a iluminação do alto nos nossos corações, para a devida compreensão da Tua Palavra, aquela ação prática, pessoal, individualizada, que só o Senhor pode produzir dentro de cada um de nós. E desde já, nós Te exaltamos, Te glorificamos, pela certeza de que o Senhor nos dará mais do que informação, mas um material que pelo poder do Teu Espírito será trabalhado dentro de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, esse texto vai ser o nosso ponto de partida e o trilho, mas eu acredito que é algo que a gente precisa destacar a respeito dele antes de avançarmos. Eu diria a você que poucos textos bíblicos apresentam de forma tão clara e ao mesmo tempo, eu diria, abrangente no conceito que traz de si a definição do motivo da morte e ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo é muito contundente. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressuscitou, ou tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. O tema da minha mensagem hoje é o senhorio de Cristo. E nós precisamos entender o quão central isso é na mensagem bíblica. A palavra traduzida aqui, Senhor, no grego Kyrios, ela fala de um dominador. Então, por exemplo, um escravo se dirigia ao seu amo, ao seu possuidor, o chamando por essa expressão. Mas também, nos dias do Império Romano, era a forma como eles se dirigiam ao César, aquele que dominava o mundo dos seus dias. Então, a palavra Senhor, na língua portuguesa, ela tem um peso muito pequeno em relação ao significado que a Bíblia tenta nos transmitir desde Antigo e Novo Testamento. Na nossa cultura, o filho vai dizer para o pai: sim, senhor. Mas é aquele senhor assim, eu até entendo que o senhor tem uma certa autoridade, ou mesmo dentro da cadeia de comando militar. Mas quando eles usavam essa palavra como Senhor, estava dizendo: você é aquele que domina sobre a minha vida, você é aquele que me governa. Aliás, se você olhar a temática do ensino de Jesus, ele fala sobre o reino de Deus. Todo reino tem um rei, tem um governante, tem um Kyrios, a palavra grega, tem um senhor, que governa soberanamente sobre o seu povo, sobre os seus súditos. Toda a essência da mensagem bíblica gira em torno do senhorio de Cristo, e eu e você precisamos entender isso um pouco melhor. Ele é enfatizado no Novo Testamento, não apenas quando nós falamos de uma orientação àqueles que já abraçaram a fé em Jesus, mas essa mensagem do senhorio de Jesus, ela era apresentada juntamente com o anúncio da salvação que é em Cristo. Quando o Evangelho era anunciado, ele tinha uma temática central. Então observe o apóstolo Pedro, por exemplo, pregando no dia de Pentecostes, o primeiro sermão público da história da igreja. Atos capítulo 2, verso 36. Ele termina o sermão dizendo: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Ela tem o mesmo significado que a palavra Messias do Antigo Testamento. Mas ele está dizendo que Jesus não é apenas o Messias que veio trazer salvação. Deus o fez Senhor. É a mesma palavra Kyrios que mencionamos. Em Atos no capítulo 10, verso 36, o mesmo apóstolo Pedro pregando, agora pela primeira vez aos gentios,
ele anuncia o seguinte, Atos 10:36. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Ou seja, a temática do senhorio de Cristo, ela já é introduzida na proclamação do evangelho. Nós continuamos olhando, por exemplo, o apóstolo Paulo, Atos 16, quando ele está preso em Filipos, e o carcereiro, ouvindo eles cantarem, orarem, ele faz a pergunta, o que é que eu preciso fazer para que seja salvo? Verso 31 de Atos 16 diz, eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Quase sempre que a Bíblia fala de Jesus como Salvador, ou a salvação que Ele oferece, ela sempre o apresenta primeiro como Senhor, e depois mostra que o reconhecimento de fé no senhorio de Jesus pode produzir em você salvação. Creia no Senhor Jesus, né? Essa era a afirmação, é a palavra Senhor, de novo, é a palavra aqui, Kyrios. Em Romanos 10:9, o apóstolo Paulo explica agora a doutrina. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Crer no coração, confessar com a boca, confessar a Jesus como Senhor. A igreja, e desde que eu me entendo por gente, a gente vê o evangelho sendo pregado dessa forma, a igreja moderna mudou aquilo que a Bíblia diz. A gente diz para as pessoas, você tem que crer e confessar Jesus seu Salvador. A Bíblia nunca falou isso. Mas Ele não é Salvador? Claro que é. Se você o confessar como Senhor, você vai ser salvo. Você só vai ser salvo porque Ele é Salvador. Mas embora Ele seja Salvador, Salvador não é o objeto da confissão. O objeto da confissão é Senhor. O reconhecimento do senhorio de Jesus é o ponto de partida para que nós possamos experimentar a salvação e todos os desdobramentos do pacote, do combo completo que Deus nos oferece junto com a salvação. Então, se o senhorio é algo tão importante e central, nós precisamos entendê-lo. E Jesus no ensino, ele resume a ideia e o conceito prático de senhorio de uma maneira muito simples. Lucas 6:46. Por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, Kyrios, Kyrios, e não fazem o que eu vos mando? Jesus está dizendo que na prática, a essência do senhorio é definida pela obediência. Então, eu quero chamar a sua atenção para o assunto da obediência, mas relacioná-lo com a ideia e o conceito do senhorio de Cristo. Eu sei que esse é um assunto que merece muito a nossa atenção. Final de 2023, um ano e pouquinho atrás, eu preguei aqui algumas mensagens sobre obediência. Em janeiro do ano passado, saí para um retiro de jejum e oração. E eu lembro que o Espírito Santo falou comigo, eu não te dirigi a mexer no assunto da obediência à toa. Ele começou a me fazer entender algumas coisas, né? Eu lembro que em 2018 publiquei um livro chamado O Impacto da Santidade. E eu passei 2019 correndo o Brasil todo, todos os estados, ensinando doutrina da santificação, né? Fazia uma conferência onde eu falava 3 horas numa noite. E a ideia era mostrar que santidade não é um assunto periférico na doutrina cristã, não é secundário. Quando você olha para o propósito da criação, Efésios 1:4, Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, nós começamos a trabalhar a temática da santidade. Qual é a essência prática da santidade? É você permanecer distante do pecado. E o que é o pecado? 1 João 3,4 diz que o pecado é a transgressão da lei, é desobediência. Então, basicamente, quando falávamos sobre santificação, estávamos falando sobre crescer no processo de obediência. Eu gastava cerca de 40 minutos dentro dessa conferência, só para apresentar a graça, como uma força que nos capacita para a obediência. Então, a partir disso, final de 2021, lancei um outro livro chamado Graça Transformadora, porque eu comecei a perceber, impossível viver santidade, um assunto tão central, sem entender a manifestação prática da graça. E passamos a falar bastante a respeito disso. Mas todo o ensino da graça era para mostrar que ela era uma força capacitadora para a obediência, que por sua vez é a expressão prática de santidade. Quando estava nesse período de jejum e oração, o Espírito Santo me deu um desenho. E escrevi um 3º livro para formar trilogia. Não foi lançado ainda, pode ter certeza que a hora que sair nós vamos fazer o barulho, né? Mas Deus me deu um desenho completo para que sistematizasse toda a doutrina da obediência. E eu lembro que foi só quando terminei
o livro sobre obediência. Estava com umas 300 páginas escritas. O Senhor começou a falar comigo: o próximo material que você vai trabalhar é o de senhorio, porque o senhorio também tem como essência a obediência. Todos esses assuntos estão profundamente relacionados, né? É impossível a gente abordar aqui de maneira rápida o que em 3 livros eu já ocupei mais ou menos umas 1000 páginas, né? 300 em 2 deles, 400 em outro. Mas o ponto que eu quero observar é que de vez em quando nós precisamos de um resumo geral da macrovisão e de vez em quando nós precisamos pegando os muitos tópicos que formam a macrovisão e aí trabalhá-los de forma detalhada. Eu quero trazer uma visão do senhorio de Cristo, macrovisão, panorama bíblico, para que você entenda a importância da obediência na prática da vida cristã. Eu quero construir isso começando pelo problema, como tudo, né, começou lá no Jardim do Éden. O que é que Deus tinha planejado, como a maionese desandou, vamos falar assim, né, o problema, o que é que aconteceu. E a partir de entendermos isso, nós conseguimos compreender um pouco melhor qual a solução que Deus ofereceu. E só depois de considerar qual foi o problema e a solução, é que nós queremos entender qual o chamado de Deus, de maneira prática para mim e para você, para andarmos nesse lugar de sujeição ao seu senhorio, ao seu governo. Então a gente tem que começar pelo início. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, Paulo faz uma releitura do que acontece com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. E ele diz assim: por meio de um só homem, uma clara referência a Adão, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. O pecado não trouxe dano apenas para Adão, mas para toda a humanidade. Quando a Bíblia fala de morte, ela não está falando de fim de existência. Quando alguém morre e o seu corpo, né, simplesmente foi sepultado, isso não significa que o ser espiritual deixou de existir. Mas ela fala de separação. Ou seja, a pessoa perde a conexão com esse mundo e com o relacionamento com seus semelhantes, porque isso findou. É uma separação, mas não é fim de existência. Quando a Bíblia fala dessa morte interferindo no plano de Deus, ela também sempre fala de separação e não de fim de existência. Isaías 59:2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. O pecado gerou desconexão. Ele trouxe essa consequência da morte espiritual. Efésios 2 diz que Deus nos vivificou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando você olha para a essência do problema, ela foi basicamente o quê? O que é que trouxe essa separação? O que é que trouxe, né, a morte e toda essa consequência? Um ato de desobediência. O Senhor claramente diz: vocês podem comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Todo o problema se origina no que nós podemos classificar de a rebeldia humana, a desobediência. Esse é o ponto central de todo o problema da humanidade. E a gente precisa olhar para isso como tal. Repito, qual a definição de pecado? Citei antes, 1 João 3,4, que o pecado é a transgressão da lei. Eu queria ler esse mesmo versículo na versão fácil de ler. Todo aquele que comete pecado também desobedece à lei de Deus, pois pecar é desobedecer à lei. Essa é a definição de transgressão, desobediência. E todo problema se origina da desobediência. Agora, a consequência daquele pecado inicial nos cria um problema para toda a humanidade, que a gente chama de um problema de natureza, e nos coloca debaixo de um rótulo. Qual era o rótulo? Em Efésios 2:2, o apóstolo Paulo fala dos filhos da desobediência. E eu queria ler o texto todo. Efésios 2, de 1 a 3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então ele mostra que os filhos da desobediência estão debaixo de ira e condenação, mas nós éramos por natureza. O que significa isso? Adão não cometeu apenas um pecado que o separou de Deus. A Bíblia nos mostra que o pecado afetou a natureza do primeiro homem, o primeiro cabeça de raça, e esse passou a multiplicar seres semelhantes a si. A gente costuma dizer que o pecado não é apenas uma ação, o pecado é um problema de natureza.
A Bíblia nos mostra isso com clareza. Eu nasci em iniquidade, Salmo 51:5. Em pecado me concebeu minha mãe, Salmo 58:3. Os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem proferem mentiras. E Deus exemplifica isso em Jeremias 13:23, né? Mostrando que o problema do pecado era a natureza do homem. A pergunta que Deus faz: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Deus está dizendo, nem o etíope pode mudar a cor da sua pele, nem o leopardo mudar as manchas, porque é uma questão de natureza. E vocês não podem parar de fazer o mal para fazer o bem, porque é uma questão de natureza. Isso significa que não haveria solução? Não. O que Deus está construindo ao longo da história é uma clareza de entendimento do que é de fato o problema, para que a gente pudesse compreender qual era também de fato a solução. E muitas vezes nós olhamos para um evangelho onde parece que Jesus só veio perdoar os nossos pecados e remover a condenação dos nossos pecados. Nós sabemos que ele também veio fazer isso, mas nós precisamos entender que ele veio fazer mais do que isso. Porque se o problema é uma desobediência crônica, incurável, um problema de natureza, só existe uma solução para isso. Não adianta a gente imaginar que Deus vai ficar enxugando o gelo e querer que todo santo dia você vivamos sendo perdoados sem a capacidade de ser transformados. Essa era a limitação da antiga aliança. O livro de Hebreus diz, né, que os ritos cerimoniais da lei não podiam aperfeiçoar aquele que prestava culto. É por isso que esse povo vivia de perdão em perdão, mas não havia transformação. A grande mudança da lei para a graça, ela vem apontando um elemento específico. Romanos capítulo 6, verso 14 diz, o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O que você precisamos entender é que a graça não veio nos libertar da lei, ela veio nos libertar do pecado, dessa natureza rebelde, dessa natureza desobediente. E nós precisamos compreender então qual é a solução. Se o problema é uma natureza rebelde, nós precisamos entender que a solução é a mudança de natureza para uma onde seja possível obedecer. Por que é que Jesus disse para Nicodemos, em João no capítulo 3, no verso 6? Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo em outras palavras para Nicodemos, o problema da humanidade foi o nascimento, foi aí que deu ruim. Nós nascemos parecidos com o primeiro Adão e nos tornamos herdeiros dessa natureza. Agora tem que nascer outra vez, mas não do mesmo protótipo, não da mesma matriz reprodutora. Agora precisamos ser gerados de uma outra matriz reprodutora, de um outro protótipo, para receber uma nova natureza. 2 de Pedro 1,4 diz, a fim de que vos torneis participantes da natureza divina. O novo nascimento proporciona uma mudança de natureza. E nós precisamos entender que isso é a solução. Uma solução que não se limita a Deus apenas eu perdoo os pecados que você cometeu, eu removo a condenação do que você já cometeu, mas isso significa que aqui haverá um ambiente de empoderamento, de capacitação, para que a gente pare de pecar. E João no capítulo 8, no verso 11, nós vemos Jesus dizendo daquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Jesus diz, onde estão os teus acusadores? Jesus diz, eu também não te condeno. Mas ele diz para ela, vá e não peques mais. E nós precisamos parar de pregar um evangelho que mutila a graça de Deus e apenas anuncia a primeira parte, não há mais condenação. Isso é verdade e Deus seja louvado por isso. Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos gratos a Deus por isso. Mas o que ele ofereceu é maior do que isso. Eu esperava pelo menos uma empolgação de alguns de vocês. Eu vou repetir, eu sei que você estava esperando eu pedir, então vamos lá. A remoção da condenação é algo extraordinário e nós somos gratos a Deus, mas o que ele tem para nós é maior do que isso. O evangelho é um evangelho de transformação e nós precisamos entender que a solução é exatamente essa. O Senhor veio nos oferecer uma nova natureza. Então eu quero chamar a sua atenção para entender a construção desde a antiga aliança. Na época da lei, Deus usa o profeta Jeremias para anunciar a chegada de uma nova aliança. Jeremias 31, 33. Deus diz, porque é essa aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
Na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Deus diz nessa nova aliança, eu não apenas serei o Deus deles, eles serão o meu povo. O fato de que eles poderão ser chamados de meu povo é porque eu vou escrever no coração deles as minhas leis. Eu vou imprimi-las na mente de cada um. Deus está dizendo, aquilo que nunca pôde entrar no mais profundo do ser deles, a ponto de moldar e mudar na natureza. Deus diz, eu vou colocar do lado de dentro a capacidade de andar na minha lei em obediência à minha palavra. Nós precisamos entender que essa capacitação para a obediência é algo central no Evangelho. Então, se o problema, como destacamos em primeiro lugar, era a rebeldia humana, eu e você precisamos entender que a solução não é só perdão da rebeldia, mas ele está ligado à restauração da capacidade de obedecer. Quem está entendendo, diga amém. Então essa é a solução. E quando Jesus diz àquela mulher, não te condeno, vá e não peques mais, eu sei que na cabeça de muitos de nós é uma mensagem difícil de absorver. Eu lembro quando, ainda garoto, adolescente, lendo Mateus 5,48, vejo Jesus dizendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Primeira coisa que eu pensei, exagerou em Jesus. Estava empolgado. Né? Porque na minha cabeça já não é possível ser perfeito. O que dizer perfeito no mais absoluto padrão de perfeição, que é o do Pai Celestial. Mas se alguma coisa que Jesus falou não é digna de confiança, por que é que o resto seria? Então a gente tem que olhar e cogitar. Só tem duas probabilidades lógicas aqui. Ou Jesus falou a verdade ou não falou. Mesmo que você queira desdobrar ele não ter falado a verdade por motivos diferentes. Né? Ou porque não conhecia, ou porque deliberadamente estivesse enganando. Nós sabemos que isso não cabe na pessoa de Jesus. Ele é luz, ele não há trevas alguma. A Bíblia diz que ele não pode mentir. Então eu e você precisamos olhar e dizer, peraí, ele falou a verdade. Então é possível não pecar, não desobedecer. Isso não significa que a gente vai conseguir sozinho ou com o nosso esforço. É aí que nós precisamos entender o que não só a mudança de natureza, mas todos os recursos que acompanham essa obra da salvação e do Evangelho. Quais são os recursos que Deus nos disponibilizou? Porque mesmo com a experiência do novo nascimento, a mudança de natureza não é instantânea. Porque a verdade é que você recebeu uma nova natureza sem perder a velha. Jesus explica para o Nicodemos. Quando ele fala nascer de novo, ele diz, vou entrar no ventre da mamãe, ser dado à luz outra vez. Né? Jesus diz, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está dizendo, quando você entrou no mundo, foi o nascimento de carne. Foi nesse que deu ruim. Não adianta repetir esse. Se houvesse uma forma hipotética de repetir o primeiro, você ia viver no loop, na repetição. Toda vez que você nascesse outra vez, nasceria com o mesmo problema e a mesma natureza pecaminosa. Jesus diz, o novo nascimento é no Espírito. Quando eu e você nascemos de novo, na experiência de conversão a Cristo, isso é o que acontece no nível do nosso Espírito. É ali que nós recebemos a nova natureza. Mas o dia que você se converteu, seu Espírito desencarnou, desincorporou, saiu do corpo vagando por aí? Não. Então essa nova natureza do seu Espírito, ela está habitando dentro de uma morada velha, que é o seu corpo de carne, que carrega a velha natureza e inclinação ao pecado. E aí nós vamos ter que entender a orientação bíblica prática. Se despir do velho homem, está falando do comportamento antigo, e se revestir do novo. A transformação não é instantânea, o aperfeiçoamento não é instantâneo. Né? O livro de Provérbios já dizia, Provérbios 4,18, que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, a progressividade. O Novo Testamento vai dizer em 2 Coríntios 3,18 que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. A expressão transforma, a mesma que vai aparecer lá em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, é a palavra metamorfose. Ela não é transformação instantânea, é transformação por processo. Mas eu e você precisamos entender no que Deus quer nos transformar, qual a responsabilidade que nós temos, porque senão jamais viveremos a transformação. E essa transformação, ela nos torna semelhantes àquele que é o modelo de obediência. Né? Aliás, é interessante você reconhecermos, né, que quando o Evangelho é pregado, toda a ênfase está ligada ao assunto da obediência. Romanos 15,18, Paulo diz assim,
porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras. Então, quando ele falava de pregar o evangelho, conduzir os gentios à obediência. Essas afirmações não estão aí na Escritura à toa. Aliás, nós podemos dizer que a obra de Cristo, na minha e na sua vida, mudou o rótulo que nós tínhamos. Filhos da desobediência era parte do passado. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15, a Bíblia diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na época da desobediência, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Toda a conduta e o comportamento do cristão precisa de transformação. E nós precisamos entender que isso não é apenas uma exigência, não é apenas uma imposição que Deus vai nos cobrar o tempo todo, mas é um projeto, é um alvo, e Ele tem toda uma capacitação para nos conduzir a tal. Mas nós precisamos entender o que Deus quer, se nós queremos corresponder com Ele e de fato dar a devida resposta. Não importa se a gente vai falar do primeiro tópico do problema, ou se nós vamos falar do segundo que estamos abordando agora, que é a solução. O primeiro do problema era a rebeldia. A solução é a restauração da obediência. Quando você olha para a definição do Evangelho, do que aconteceu com Adão, do que Cristo veio fazer, nós temos aí uma temática comum. Romanos 5,19. Paulo diz assim: porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A própria obra de Adão, que compromete tudo, é apresentada como desobediência. Mas aquela que Cristo veio para reverter o que o primeiro tinha feito, é apresentado como um padrão de obediência. E nós precisamos entender, o Evangelho transita, dentro desse cerne. A própria perdição eterna é anunciada não só para os que não creem. Nós sabemos que Jesus disse: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Mas nós precisamos entender que a Bíblia o tempo todo também relaciona isso com obediência ou desobediência. 2 Tessalonicenses capítulo 1, final do verso 7 e o verso 8. Falando do retorno de Cristo, a Bíblia diz: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, toda a temática proposta agora, na obra de Cristo, tem a ver com obediência, porque Ele está se concentrando na solução do que era o problema: rebeldia e desobediência. A gente precisa dessa macrovisão. Senão é difícil até entender o lugar de importância, que a obediência tem. Então, destacado o problema, que era a rebeldia humana, enfatizada a solução, que envolve o empoderamento, a capacitação para a obediência. Nós precisamos crer nessa capacitação. Eu olho para muito cristão e parece que eles acreditam que a tentação é algo sobrenatural, mas que resisti-la seria um esforço humano natural. Como é que nós vamos ganhar essa guerra? Aliás, eu brinco que o crente, quando peca, não lembra dos textos bíblicos. Mas depois que peca e vai confessar, a verdade, muito crente não confessa, ele justifica. Eu brinco que o mesmo crente que não lembrou do texto bíblico na hora de pecar, ele vira teólogo depois que pecou. Outro dia um falou para mim: pastor, como diz a Escritura? E aí começa a citar Romanos 7 de cor. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Tipo assim, não tem jeito. Eu falei: filho, Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus de forma correta. Um dia perguntei para um que tinha me confessado uma bobagem que fez. Falei: como é que você conseguiu chegar a esse ponto? Ele falou: culpa do Satanás. Eu falei: tenta outra. Essa Eva já tentou. O Adão jogou a culpa em Deus, na mulher, a mulher jogou a culpa no cão. Eu falei: tenta outra que essa não corre. Não, pastor, está lá na Bíblia que o Satanás é tentador. Ele é o tentador, ele me tentou, a culpa é dele. Eu falei: 1 Coríntios 10:12 diz: o que está em pé, cuide para que não caia. Depois de chamar a gente a responsabilidade de ficar em pé para não cair. No versículo seguinte, o verso 13, Deus diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. O texto diz que Deus é fiel, não permitirá que eu e você sejamos tentados além das nossas forças. E ainda afirma: pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento. Então o que é que você precisamos entender? Se a Bíblia está dizendo que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, a tentação é humana.
ela é natural, ela não é sobre-humana, não é sobrenatural. Mas o cara insistia, mas Satanás é o tentador. Eu falei, criatura, para. Satanás está do lado de fora. A tentação está do lado de dentro. Ele olhou para mim e falou, como assim? Eu falei, Tiago 1,14. Cada um de vós é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. Eu falei, a sua concupiscência, seu desejo que te trola. Não, mas Satanás é tentador. Eu falei, vamos lá, o tentador está do lado de fora, a tentação está do lado de dentro. O tentador é sobrenatural, porque ele é um ser espiritual, mas a tentação é um desejo natural. O tentador externo, do lado de fora, sobrenatural, não pode enfiar a goela abaixo dentro de você, é um desejo que você não tem. O máximo que ele pode fazer do lado de fora é botar o cardápio debaixo do seu nariz e provocar e estimular o seu desejo. Então, o tentador é sobrenatural, a tentação não é. E se a gente não reconhecer isso, gente, nós não vamos longe. Porque se a tentação é sobrenatural e eu tenho que vencê-la no meu esforço natural, deu ruim. Você já deu um perdido antes de começar, consciente ou inconscientemente. Agora, o que é sobrenatural nessa história? Não é, nunca foi, nunca será a tentação. Deus está dizendo, não sobreveio tentação não fosse humana. Deus está dizendo, isso é natural. Então, o que é sobrenatural? O livramento. Deus proverá livramento. A única coisa sobrenatural é a capacitação para vencer a tentação. Há uma graça, há uma força capacitadora que nos empodera na nova aliança a vencer a tentação, a vencer a inclinação, a desobediência e não pecarmos. Quantos são gratos a Deus por isso? Então nós precisamos entender que a proposta do Evangelho não é só ficar perdoando pecados que não podem parar de ser repetidos. É nos levar a um lugar onde haja aperfeiçoamento, onde haja transformação, onde haja essa capacitação e empoderamento à obediência. Essa é a solução. Dito isso, vamos para o terceiro e último lugar. A obediência é o cerne, o centro, a essência da prática da vida cristã. Você pode repetir isso comigo? Diga, a obediência é o cerne da vida cristã. Por que é que nós estamos aqui hoje? Reunidos como discípulos de Jesus, como igreja? Por causa de uma ordem de Jesus. Então lá na grande comissão, registrada em Mateus 28, 19 e 20, nós vemos Jesus declarando, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantos são gratos por ser discípulos de Jesus, por terem sido batizados? Mas era só isso. Fazer discípulos das nações e batizá-los, não. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Jesus simplifica o motivo pelo qual eu e você nos tornaríamos discípulos, seríamos batizados. Andar em obediência ao que Ele nos ordenou. Obediência é o cerne da expressão prática da vida cristã. E se você começar a observar qual é a relação que a obediência tem não contra, outros assuntos que são alicerces, fundamentos, né, da nova aliança, você começa a entender um pouco melhor a sua importância. Então vamos falar da fé. Abacuque capítulo 2, verso 4 diz que o justo viverá da fé. Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Mas não é apenas ser salvo pela fé. A Bíblia fala de viver pela fé. Em Romanos 1,17, a Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Assim como a transformação é progressiva de glória em glória, há um crescimento na fé. Então é fé para a salvação, mas é cada vez mais fé. E aí, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos vai estar Abacuque 2,4. Pois está escrito, o justo viverá da sua fé. Todo o nosso relacionamento com Deus é fundamentado em fé. Hebreus 11,6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago capítulo 1, diz lá no verso 6, peça porém com fé, não duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Sem fé ninguém recebe nada de Deus. Nenhum de nós vai questionar o quão central é a fé em toda a relação com Deus. E por que estamos mexendo no assunto da fé? Para ver a relação que a fé tem com a obediência. Em Romanos, e a Epístola de Paulo aos Romanos é o maior tratado bíblico sobre justificação, graça e fé. Em Romanos, no capítulo 1, nos primeiros versículos, especificamente o verso 5, Paulo está abrindo a epístola, faz as saudações. Um dos primeiros comentários que ele faz vai ser repetido num dos últimos versículos no final da epístola. Romanos 16, 26. Nos dois está a mesma frase. Qual é a frase?
O apóstolo Paulo fala do motivo pelo qual o evangelho foi dado. Ele diz assim, para a obediência da fé. Quando a Bíblia fala da fé, não é apenas algo para ser crido, como se a fé fosse uma espécie de sentimento. Essa fé, ela se expressa por meio de ações. Às vezes os crentes fazem muita confusão, porque Paulo, quando vai falar da salvação, ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí nós temos um segmento no nosso meio que diz, onde tem fé não pode ter obras. Nunca foi o que Paulo falou. Porque eu citei aqui Efésios 2, 8 e 9. Você pega o verso 10, que na sequência diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então o que a gente diz é que o crente não é salvo pelas obras, mas ele foi salvo para as obras. Não é porque tem fé que as obras não estão presentes. Só que Tiago vai explicar isso de uma maneira ainda mais clara. Tiago diz assim, me mostra a sua fé sem obras, que eu pelas minhas obras mostro a você a minha fé. A Bíblia diz que a fé tem uma confissão, tem que crer no coração e falar com a boca. A Bíblia diz que a fé tem uma visão, Moisés ficou firme como quem vê o invisível. E a fé tem ação, gente. Qual é a ação prática da fé? A obediência. Então vamos falar da fé que salva. A gente disse no início que não é apenas reconhecer Jesus Salvador, mas é crer e confessá-lo como Senhor. Senhor significa que Ele é o governante, Ele é o rei, e Ele governa soberanamente sobre mim como súdito. Aí eu declaro que eu creio nisso a ponto de ser salvo. Mas eu não obedeço o meu Senhor no dia a dia. A minha conduta está alinhada com a minha fé? Evidentemente que não. Então nós precisamos entender que a obediência é talvez a maior expressão de fé que nós podemos encontrar nas Escrituras. E aí você entende por que ela é um assunto tão central. Vamos pular para outro exemplo. E a ideia aqui não é esgotar. Vou falar só de 3. De vários que poderíamos falar e que talvez eu fale mais ao longo do ano aqui. Quando questionaram a Jesus, lá em Marcos 12, de 28 a 31, sobre qual era o maior, o principal, o primeiro mandamento. Você lembra a resposta de Jesus, citando o livro de Deuteronômio? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Marcos 12, 30. Se amar a Deus é o maior mandamento, nós precisamos entender biblicamente qual é a melhor expressão do nosso amor para com Deus. E Jesus define isso em poucas palavras em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele está dizendo, se você me ama, eu não quero só ouvir a sua boca dizendo isso. Eu quero ver suas ações de obediência expressando isso. Quando era garoto, se aproximava alguma data festiva que envolvia meu pai, aniversário dele, ou Dia dos Pais, e a gente começava a rodear, perguntar o que ele queria ganhar de presente. Evidentemente, íamos pagar com o dinheiro dele, mas a gente queria fazer a cortesia com o chapéu dele mesmo. Para mim era frustrante, porque meu pai sempre dizia, vocês não precisam me dar nada. O único presente, o melhor presente que vocês podem me dar, é obediência. Para mim aquele era um clichê que eu não aguentava ouvir. Mas um dia meu pai falou, um dia você vai ser pai e vai me entender. E quando me tornei pai, não entendi só ele. Eu entendi a expectativa do Pai Celestial, que espera que nós, os seus filhos, possamos valorizar obediência. Entender que isso é um ato que expressa não apenas amor, mas honra. Jesus é claro nisso. Se aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então qual é a forma como eu e você vamos expressar fé na conduta prática do dia a dia em Jesus, nosso Senhor? Obediência. Qual é a forma como expressamos o nosso amor por Ele? O cumprimento do maior mandamento? Obediência. E nós falamos a respeito de salvação, mas a salvação depende do reconhecimento do senhorio. Então vamos voltar na declaração de Paulo. Se no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e com a tua boca confessares Jesus como Senhor, será salvo. Assim como fé, assim como maior mandamento. Não dá para dizer que salvação não é uma das temáticas principais do Novo Testamento. Mas se para ser salvo eu tenho que reconhecê-lo como Senhor, vamos voltar ao que eu falei lá no início da introdução. Como eu e você podemos de forma prática expressar que estamos debaixo do senhorio. Lucas 6,46, vamos voltar lá de novo. Por que é que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Se eu sou Senhor, vocês têm que me obedecer.
Então, se a essência do senhorio é a obediência, e a essência da salvação é o reconhecimento do senhorio, como é que vamos transitar em qualquer dos principais assuntos da doutrina bíblica sem passar pelo terreno da obediência? Não é um assunto que eu e você tenhamos que ignorar, mas de alguma forma, eu sinto que se nós não valorizarmos isso, a gente não vai conseguir levar as pessoas a um lugar de compreensão, né, prática do como andar nisso dia a dia. Alguém me perguntou, quando em 2022, eu fiz mais de 120 edições da conferência Graça Transformadora no país todo. As pessoas me perguntaram, pastor, por que o senhor está nesse esforço de correr o país todo? Falei, porque eu preciso convencer o povo que o assunto é importante, porque senão eles não lêem o livro. E por que a gente tem que convencer? Porque parece que durante muito tempo na doutrina bíblica, a gente tratou da obediência como se fosse o tema dos poucos santificados que talvez consigam chegar lá. E nós não entendemos que esse é o caminho de Deus para todo mundo. Mas se a gente começar a entender o lugar de importância, a gente tem que se deixar ser mais atraído, não apenas dar atenção, processar, digerir, mas entender as ferramentas práticas para que a gente viva nesse lugar de obediência, de sujeição ao senhorio de Cristo. Mas agora me deixa fazer outro questionamento. Eu falei da fé, falei do amor a Deus e falei da obediência, a rendição ao senhorio dentro do processo de salvação, para mostrar, né, que em todos esses assuntos a obediência ela está relacionada. Mas agora me permita fazer um questionamento. Essas áreas que nós abordamos, a gente pode, além de experimentar o avanço, a gente pode viver retrocesso. E a resposta é sim. Então vamos falar da fé. Porque alguns estão olhando para a conversão pela fé, quase como se fosse o camarada que fez um concurso público para entrar naquele lugar de funcionário público com instabilidade, que não pode ser mandado embora. Então eles acham que a conversão pela fé é assim, eu tinha que crer para entrar. Agora que entrei, ninguém me tira daqui. E a minha pergunta para as pessoas é, você realmente consegue acreditar nisso? Porque quando a Bíblia diz que eu sou salvo pela fé, mas que o justo vive de fé, e que a justiça, a justificação de Deus vai se revelando de fé em fé, significa que o que foi começado tem que ser continuado, de preferência que haja crescimento. Mas o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Porque Paulo iria se gloriar de guardar algo que não se pode perder. Agora, se pode perder a fé, nós sabemos que pode, porque Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo 1,19, fala de alguns que naufragaram na fé. Eu sempre faço questão de explicar o que é essa alegoria. A maioria de nós hoje não se locomove usando barcos como eles na antiguidade. Mas eu quero um naufrágio. Alguém entra num barco atracado num porto, com o propósito de fazer uma jornada, que quando encerrada, o navio vai atracar no porto de destino, eles vão descer em segurança. Eu quero o naufrágio, a interrupção da jornada, impedindo a pessoa de chegar ao lugar, ao destino final, e ainda fazendo com que aquelas vidas se perdessem e perecessem. Paulo transporta isso para a fé. E diz, alguns naufragaram, nunca terminaram a jornada de fé, não chegaram ao lugar onde deveriam. E você precisa entender que a fé tem que ser mantida. E se obediência é uma expressão de fé, e você não podemos comprometer a obediência ao longo do caminho, achando que está tudo bem só porque um dia a gente creu. Quando você fala do maior mandamento, Apocalipse 2, carta ao anjo da igreja em Éfeso, depois de, nos versos 2 e 3, elogiar toda a boa conduta, no verso 4, Jesus diz assim para o líder dessa igreja, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Então, o cara começou bem. A Bíblia chama de primeiro amor aquela descoberta de Jesus, quando a gente vem cheio de paixão e empolgação. O Senhor disse, eu tenho isso contra você. Outro dia um irmão falou para mim, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei, claro, pelo quê? Ele falou, estou em crise. Eu falei, qual a crise? Ele falou, perdi o primeiro amor. Eu falei, não, então você não está em crise, você está em pecado. Ele me olhou assustado. Não, pastor, o senhor está levando isso muito a sério. Eu falei, eu não, é a Bíblia que diz isso. Olha o que Jesus diz para a pessoa que ele fala de perder o primeiro amor. Lembra de onde caíste, chama de queda. Arrependa-se. Por que está chamando ao arrependimento? Volta à prática das primeiras obras, restaura isso. Isso não é uma crise. Agora, se o amor, que é o primeiro mandamento, que pode se começar muito bem, pode ser comprometido, e a expressão do amor é baseada na obediência, significa que pode ter retrocesso nessa área,
Gente, qualquer questionamento que nós vamos fazer vai nos levar ao mesmo lugar, claro que sim. Em Gálatas 5:7, Paulo pergunta: vocês corriam bem, quem foi que impediu vocês de continuar obedecendo à verdade? A obediência não pode ser comprometida, ela não pode ser relativizada ao longo da caminhada. E nós precisamos ser diligentes nisso. Quem está entendendo, diga amém. Em Hebreus, no capítulo 4, no verso 11, a Escritura diz: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Repita comigo: a fim de que ninguém caia. Está falando de um esforço, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Você vai olhar o contexto do texto, capítulo 3 e o 4. Está falando daquela geração que sai do Egito, mas nunca entrou na terra prometida. A Bíblia diz que eles se rebelaram contra Deus por 10 vezes no deserto. É por isso que a Escritura diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. E a Bíblia está dizendo: nós temos que nos esforçar para ninguém cair, reproduzindo o exemplo de desobediência. Por que é que está registrado lá? 1 Coríntios 10:11, Paulo diz: essas coisas foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo. Então a gente tem bom e tem mau exemplo nas Escrituras. Tem exemplo a ser imitado e tem exemplo a ser evitado. Mas a advertência é: sua obediência, seu nível de entrega, de rendição ao senhorio pode ser comprometido. Então, se eu sou salvo pela fé, mas começo crendo e paro de crer, como é que eu garanto a continuidade da salvação? Se o que Deus espera de mim como primário é amá-lo, e eu posso retroceder nisso, e a forma de expressar amor é a obediência, no final das contas você percebe que tudo está relacionado a uma única temática. A obediência, ela é central nas Escrituras. E aí você, precisamos não apenas entender como crescer na obediência. A Bíblia diz no livro de Hebreus que o Senhor Jesus foi aperfeiçoado e aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Comentei há não muito tempo atrás aqui de uma conversa que um dia tive com meu pai. Falei: mas Jesus era perfeito, ele nunca pecou. E se o pecado é desobediência, ele nunca pecou, ele sempre foi obediente. Como é que ele aprendeu a obediência? Eu lembro que na época meu pai falou assim: não está falando dele aprender os primeiros níveis, está falando dele aprender o último nível. E eu achei uma resposta tão evasiva. E eu pensei: eu acho que o velhinho não tem o que falar, está tentando me trollar. Deixei por isso mesmo. Anos se passaram para que entendesse a resposta do meu pai. Um dia eu estava lendo Filipenses capítulo 2, eu quero terminar lá com você. Se você puder, abra comigo Filipenses capítulo 2, verso 5. A Escritura diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Esse até a morte está falando do último nível da obediência. E esse, embora Jesus nunca tenha transgredido em absolutamente nada, ele não havia sido testado nesse nível. E quando chega a hora, você conhece o dilema do Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Hebreus capítulo 5 diz que ele ofereceu com lágrimas um forte clamor, súplicas àquele que o podia livrar da morte. Basicamente Jesus está dizendo: se tiver um plano B. Mas ao mesmo tempo ele dizia: mas seja feita não a minha, seja feita a sua vontade. Esse homem que nunca desobedeceu ainda está sendo aperfeiçoado e aprendendo os próximos níveis. A pergunta é: e aí você? Mas só existe um lugar onde nós podemos estar. A Bíblia diz que Jesus se ajoelha diante do Pai. Eu honestamente não concordo com as igrejas que pregam que você só pode orar de joelhos. Eu fico imaginando que não foi o jeito que Jonas orou dentro do peixe, não foi o jeito que aquele ladrão da cruz orou. Nós temos vários exemplos de gente que orou sentado de joelhos. Mas nós somos de um extremo a simplesmente combater que não tem que ser só de joelho, para quase nunca orar de joelhos. E nós temos vários exemplos bíblicos. Paulo diz: por essa causa me coloco de joelhos diante do Pai. A Bíblia diz que Jesus ajoelhou-se. Isso fala do quê? De rendição. Os antigos, quando um Quírios, um senhor, o governante passava, eles simplesmente inclinavam seus joelhos, reconhecendo que ele é que tinha autoridade. Quando Jesus dobra os seus joelhos, está dizendo ao Pai Celestial: a vontade tem que prevalecer a sua, não a minha.
Eu estou aqui abrindo meu coração. Eu estou falando dos meus sentimentos, da minha dor, mas o que eu mais quero é me sujeitar à sua vontade. Agora a Bíblia diz que porque agiu dessa forma, olha o que a Bíblia diz, verso 9 de Filipenses 2, vou ler do 9 ao 11. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixe-me te dizer como é que tudo termina. O Evangelho era anunciado falando que Deus fez de Jesus Senhor e Cristo, que Ele é o Senhor de todos. Para esse fim Cristo morreu e ressuscitou, lemos no início, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. A verdade é que haverá um dia do desfecho de todas as coisas, onde a Bíblia diz, todo joelho há de se dobrar diante dele, reconhecendo, você é Senhor Kyrios, você é o governante absoluto. A Bíblia diz onde isso vai acontecer, o joelho de toda criatura, nos céus, anjos, na terra, homens, mas a Bíblia diz debaixo da terra, até mesmo demônios, um dia vão se curvar diante dele, dizendo só Jesus é Kyrios. O problema é que alguns só vão se curvar quando não tiver mais oportunidade de serem afetados pelo reconhecimento, quando já estiverem debaixo de condenação. Honestamente, eu espero que os meus e os seus joelhos estejam se dobrando, não só desde já aqui na terra, mas que a gente esteja na turma dos que nos céus vão se curvar diante dele. Porque debaixo da terra não é o plano de Deus para nenhum de nós. O problema é que os que deixarem para reconhecer o senhorio só depois, não poderão ser afetados mais pelo reconhecimento. Hoje, o reconhecimento de rendição voluntária, aquele que é Senhor, é uma volta ao plano original de Deus, que cria o homem para andar em obediência. Deus não tem nenhuma necessidade da nossa obediência. Mas sem obediência existe separação. Nós não temos mais conexão, intimidade, comunhão com o Criador. Não há como a gente olhar depois do sermão todo do monte. Você lembra como Jesus termina? Ele termina ensinando sobre a importância de não ser apenas ouvinte, mas ser praticante. Deus espera que eu e você não apenas conhecemos a palavra, espera que a gente ande nela. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve sobre alguns que têm aparência de piedade, mas negam o poder. Ele fala como crente, ele age como crente, ele veste como crente, ele vai nos ambientes de crente. Mas a conduta do dia a dia está negando o poder que empodera para a obediência. Porque de alguma forma, às vezes nós estamos querendo viver o ambiente, mas nós estamos negando a essência. Ter Jesus como Senhor é mais do que ter uma confissão. Nós precisamos demonstrar isso a cada atitude. Evitando o pecado. Onde existe algum tipo de pecado cometido, e o pecado deveria ser uma surpresa e não planejamento, e você precisa ter atitudes imediatas de arrependimento, de humilhação, de conserto, onde a gente volta a se sujeitar ao senhorio de Jesus. Senhorio de Jesus é o tema central, essa é a razão pela qual ele veio. E aí você acreditar que ele morreu e ressuscitou só para perdoar pecados, mas não deixá-lo ser Senhor da nossa vida, não poderia estar mais incompleto ou mais distante da verdade. Eu não vim te apontar o dedo, nem jogar pedra em você. Honestamente, eu fico pensando que essas são verdades que eu queria ter entendido com mais clareza desde o início da caminhada. Eu queria ter sido exposto a esse tipo de ensino e de compreensão mais rápido. Porque isso nos permite, ao entender o que Deus quer, saber exatamente o que é que nós precisamos para corresponder com Ele, para estar dentro daquilo que Ele tem para nós. Então, eu gostaria que nós pudéssemos encerrar tendo um tempo de oração. E durante esse tempo de oração, eu gostaria que você pudesse reafirmar o senhorio de Jesus sobre a sua vida. Talvez você esteja nesse lugar pela primeira vez ou nos acompanhando pela transmissão e você ainda não fez de Jesus o seu Senhor. Eu não estou falando de ser simpatizante dele. Eu não estou falando apenas de acreditar que ele existe.
A fé que salva, ela reconhece o que Ele fez. Ele veio restaurar o problema da rebelião, nos levando de volta a um lugar de obediência. E o primeiro passo que nós precisamos dar é a rendição ao governo dele, dizendo: eu me submeto, eu te reconheço, Kyrios, Senhor da minha vida. Se você não fez isso ainda, eu não quero que você vá embora sem tomar a decisão mais importante da sua vida, dessa atual terrena e da vida eterna futura. Talvez haja pessoas aqui no nosso meio nos acompanhando que um dia tomaram essa decisão. Mas vocês, talvez hoje se classifiquem naquele time dos Gálatas, para quem Paulo fala: vocês corriam tão bem. Quem impediu vocês de continuar a obedecer? Por que é que vocês arrefeceram da obediência? Isso significa que tudo está acabado? Não. Significa que o Deus que te ama profundamente está te chamando de volta. Dizendo: vamos retomar a corrida, vamos recomeçar. Você pode voltar a esse lugar. E talvez você precise hoje de uma reconciliação formal com Ele. De um recomeço, mais uma vez. Mas eu creio que todos nós precisamos nos expor a uma ação e um toque de Deus. Muitas vezes nós acreditamos que o ambiente de oração é apenas o lugar onde buscamos em Deus que Ele atenda a nossas necessidades. E nós precisamos compreender que a oração vai muito, muito além disso. Nós precisamos aprender a praticar esse ambiente de rendição, do qual Jesus nos deu exemplo. Seja feita não a minha, mas a sua vontade. Momentos onde você sente sua carne está sendo atraída para fazer aquilo que desagrada a Deus. E você vai para o lugar da oração: não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. Senhor, eu não quero agradar a minha própria natureza carnal, eu quero agradar o Senhor. Estou buscando recursos. A Bíblia diz que eu e você temos que nos achegar ao trono da graça. Há uma interação com essa graça que nos capacita. E a melhor forma é por meio de uma vida de oração. Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Alguns de nós só vamos orar depois de ter caído. Você não precisava nem entrar. Há um lugar de rendição que nós precisamos praticar. Deus me fez lembrar de um episódio muito curioso. Quando meu filho estava na transição da pré-adolescência para a adolescência, eu vim ensinando muito a ele a importância de fazer escolhas. Eu dizia: filho, você é livre para fazer suas escolhas, ou você acaba se tornando escravo das consequências. Ou você tem que ponderar muito. E eu comecei a incentivá-lo cada vez mais. Eu colocava diante dele situações de escolha para que ele se exercitasse, se treinasse. E eu falei: olha, se você tomar essa decisão, provavelmente pode acontecer isso, isso, isso de bom, mas pode ter isso, 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 que não é tão bom. Mas se você tomar essa outra decisão, certamente essa parte boa vai acontecer, mas é muito provável que aqui também você tenha isso, que na de lá você não teria. E eu falei para ele: e aí? O que é que você vai escolher? Eu lembro até hoje, ele olhou para mim e falou: pai, o que o senhor quer que eu queira? Eu falei: não, eu quero que você faça suas escolhas. Ele falou: pai, eu já entendi que o senhor está me treinando a escolher, que o senhor me deu liberdade. Mas ele olha para mim e fala: o senhor é mais vivido que eu, é mais experiente que eu. O senhor enxerga mais do que o senhor já está me mostrando. O senhor quer o melhor para mim. Seria estúpido não procurar entender o que é que o senhor gostaria que eu escolhesse. Ele falou: eu não estou tentando anular a minha vontade. Eu estou entendendo o motivo pelo qual o Senhor me deu a escolha. O Senhor me ama. Mas o mesmo motivo é aquele que me faz vir a você e dizer: me ajude a escolher. E de alguma forma, essa conversa com ele mudou minha vida de oração. Porque várias vezes eu ia diante de Deus e eu sei que o Senhor me deu livre-arbítrio. Mas o que é que o Senhor quer que eu queira? Porque o Senhor nunca estabeleceu nenhuma restrição para me cercear, apenas para me proteger. Eu quero ser dirigido pelo Senhor. Eu quero ser governado pelo Senhor. E nós precisamos entrar mais profundo nesse lugar, onde essas batalhas são vencidas num ambiente de rendição. E a gente depois passa a experimentar de maneira mais clara o governo do Senhor na nossa vida. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé. Antes de terminar, eu vou pedir, por favor, não saia correndo. Nós queremos orar com dois tipos de pessoa.
Quem que está na escala, Regi, vem para cá. Te dá o privilégio de fazer essa oração. Aqueles que ainda não tomaram a decisão de entregar a sua vida a Jesus, ou que precisam de uma reconciliação. Talvez você diga, pastor, não é que eu não decidi, mas parece que pela primeira vez caiu a ficha. A sensação que eu tenho é que eu nem sabia direito no que eu estava crendo. E hoje, eu já fiz isso antes, mas meu coração está apertado para reconhecer publicamente o senhorio de Jesus. Eu quero que você escute seu coração. A Bíblia disse, hoje ouvi de sua voz, não endureça o coração. Às vezes a gente não entende, mas parece que tem algo lá dentro dizendo que você precisa disso. Mas para aqueles de vocês que querem pela primeira vez entregar a vida a Jesus, ou estabelecer um ato de reconciliação depois de ter se afastado, ou mero e simplesmente vou abrir uma terceira possibilidade, reafirmar o senhorio de Jesus, talvez de uma forma como você não fez e não entendeu antes. Nós queremos terminar abrindo essa oportunidade, mas a gente não quer orar com você aí onde você está. Nós esperamos de você um posicionamento, porque essa foi a instrução do nosso Senhor, o Quírios, aquele que é o governante. E diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas ele diz, quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Então a gente entende que isso se resolve publicamente. Mas para você, principalmente se é um visitante, não se sentir constrangido, eu quero que você saiba que essa audiência não está aqui julgando você. Eles estão torcendo por você. A Bíblia diz que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Jesus mandou a gente orar que a vontade de Deus seja feita aqui na terra como é feito no céu, então ele queria que tivesse festa. Então, esse é um momento do culto que nós mais esperamos. E quando aqueles de vocês vão tomar essa decisão, a tomam, não se assuste com o barulho que nós fazemos festa. Nós celebramos. Então você não está no ambiente onde será julgado, será apoiado. Mas é muito importante que você manifeste publicamente a sua fé. Então, dito isso, eu quero perguntar aos que precisam entregar a vida a Jesus a primeira vez, ou que precisam de uma reconciliação. Quantos nessa manhã querem tomar essa decisão? Levante bem alto sua mão, mais alto que você puder. Eu vou pedir que mais do que levantar a sua mão, eu vou pedir que você saia do seu lugar, venha aqui na frente, pertinho da gente.